Abramos nossas Bíblias, queridos, no texto que se encontra no livro de João, capítulo 6, dos versos 1 a 12. João, capítulo 6, versos 1 a 12. João, capítulo 6, verso 1 a 12, diz assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Até o verso de número 12. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez imbuídos da responsabilidade de levar a Tua palavra aos corações que se acham nessa noite reunidos nesse lugar, bem como aqueles que nos assistem pelas lives, pelas nossas redes de mídias sociais. Venha abençoar a cada um e venha derramar sobre nós a Tua graça nesse momento. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos entendimentos para entendermos a Tua palavra e levá-la dentro do nosso coração para colocá-la em prática na nossa vida durante os dias que sobrevirão. Ó Deus, fica conosco, abra a nossa mente, abra a nossa inteligência, abra o nosso coração para receber a Tua palavra. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados, desde que nós tivemos uma experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde uma experiência real, onde abandonamos o curso deste mundo para servi-lo, uma apatia, ela tem penetrado, encharcado o nosso coração, não permitindo uma desenvoltura na vida cristã, em dar frutos para o reino de Deus. Aprendemos que no reino de Deus não há cristão sem ministério. Aprenda isso. Não há cristão sem ministério. Se você está na igreja sem ministério, alguma coisa está errada com você. Você precisa abraçar alguma coisa para fazer no reino de Deus. Não sei onde, em que lugar, pode ser na igreja ou fora dela, mas você tem que abraçar e fazer algo, porque não há cristãos sem ministério. Pois, segundo Jesus, nós fomos chamados para dar frutos e frutos em abundância, e que nosso fruto permaneça. Nós somos chamados para dar frutos. E a pergunta que eu tenho que fazer para mim, e a pergunta que você tem que fazer para você é: estou dando fruto ou só apenas sou mencionado como membro de uma igreja? Amados, gostamos de ver pessoas que se destacam no mundo evangelístico, tais como pastores, cantores, grupos de musicais, líderes, mas percebemos que também podemos fazer algo
que seja como um cheiro agradável, um cheiro suave ao Senhor. Essa é a segunda pergunta que temos que fazer. Será que o que eu tenho oferecido a Deus tem sido um cheiro agradável? Faça essa pergunta para você. O que eu tenho feito no reino de Deus tem sido algo agradável, tem sido algo prazeroso para Deus e prazeroso para mim? No texto onde o Senhor Jesus desperta os seus discípulos para as necessidades prementes daquele povo, era aproximadamente mais de 5.000 homens, e os testavam como poderiam servir tão grande multidão, destaca-se a presença de um rapaz que tinha em suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, o qual dispõe a entregá-los nas mãos do mestre. Assim podemos perceber que há sempre algo em nossas mãos que nós podemos entregar para o Senhor. Não se sinta desqualificado, não se sinta diminuído, não se sinta menosprezado. Há algo nas suas mãos, por mais simples que seja, que você pode oferecer ao mestre. Algumas lições preciosas desse texto podemos tirar quando meditamos na pergunta: o que tem nas mãos? O que tens nas mãos? O que você tem nas mãos? Faça essa pergunta para você: o que eu tenho nas mãos para oferecer ao Senhor? Será que eu estou feliz apenas de vir à igreja, uma vez ou outra assistir o culto? Será que eu sou feliz porque apenas dou o meu dízimo ao Senhor? Será que eu sou feliz porque eu canto aqui na frente, ou porque sou professora de escola dominical, ou que eu posso fazer isso ou aquilo na igreja? Será que eu estou contente com isso? Será que isso é o suficiente? Será que é só isso que eu posso oferecer ao Senhor? Será que eu tenho algo mais em minhas mãos para oferecer a Deus? A primeira coisa que você tem que parar para pensar é não depreciar o que você tem nas mãos. Às vezes você acha que aquilo que você tem nas mãos é muito pouco, é muito ínfimo, muito pequeno. Algumas pessoas carregam dentro de si um sentimento de inferioridade, sentem-se limitadas pelo que são e constrangida com o que tem nas mãos, e por isso fogem de apresentarem-se a Deus. Ah, não, eu não tenho nada, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei ensinar, eu não sei. Você tem alguma coisa. Às vezes, não, mas isso que eu tenho aqui é tão pequenininho, é tão simples, que eu não sei como eu vou oferecer isso ao Senhor. Meu querido, é isso que Deus quer de você. Ele quer aquilo que você tem de simples, mas tão especial. Aquilo que o jovem tinha nas mãos era algo muito simples. A Bíblia diz que não eram peixes grandes, eram peixinhos, quem sabe um estilo de manjuba, um lambarizinho, e também um pão de cevada, que não era, segundo alguns comentaristas, um pão de muita qualidade, mas era aquilo que ele tinha nas mãos, e ele não depreciou o que ele tinha nas mãos, ele entregou o que ele tinha nas mãos. É importante você entender que aquilo que você tem em você para servir a Deus, Deus pode tornar aquilo prazeroso para você, e pode multiplicar aquilo que você tem nas mãos. Não se sinta inferior com o que você tem nas suas mãos. Devemos nos conscientizar que o que temos nas mãos é permissão de Deus. Portanto, meus irmãos, há muitos que depreciam sua condição física, há muitos que depreciam seus parcos recursos, suas limitações, etc., em detrimento ao reino de Deus. Ah, não, eu não vou fazer, não. Ah, eu tenho vergonha de fazer. Eu não quero fazer, isso se eu fizer, as pessoas vão rir de mim. Meus irmãos, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. Então leve essa mensagem para o seu coração nessa noite. Não posso depreciar o que eu tenho nas mãos. Se você é um professor, você pode usar o seu dom aqui na igreja.
Se você é um engenheiro, você pode usar os seus dons aqui na igreja. Se você é um dentista, um enfermeiro, seja lá a profissão que for, seja lá a qualidade, a capacidade que você tem, você pode usar na igreja, para o reino de Deus. Não fique de braços cruzados, não retenhas o que você tem nas mãos, porque, meus irmãos, Deus quer dar o melhor para nós. São aquelas pessoas que sempre cruzam os braços para tudo, sempre crendo que não são capazes de nada. Esqueceram-se de que outrora ofereciam seus recursos que tinham nas mãos, mesmo os mais humildes, e até assim mesmos, para a escravidão do pecado e a verdade. Lembra-se que você fazia antes de se converter ao Senhor. Às vezes você gastava o seu tempo em orgias, talvez você gastava o seu tempo em festa, você gastava o seu tempo em prazeres carnais, às vezes você gastava o seu dinheiro naquilo que não era bom, às vezes você gastava a sua capacidade, tudo aquilo que você tem, a sua sabedoria em coisas que não glorificavam a Deus, e agora chega na igreja, você encolhe os seus braços, você fica parado, você fica sem servir ao Senhor. Sirva ao Senhor, você foi chamado por Deus, Deus se moveu dos céus através do seu Filho, para lhe dar a vida eterna, não para que você fique de braços cruzados, mas para que você haja no reino dEle. Não deprecie o que você tem nas mãos, porque o que você tem nas mãos, por mais pequeno que seja, é precioso aos olhos de Deus. É precioso aos olhos de Deus. Então, não deprecie o que você tem nas mãos. Outra coisa, não retenhas o que você tem em suas mãos. Sim, não retenhas. Tenha coragem de apresentar o que você tem nas mãos. Se dispõe a apresentar o melhor que você tem em suas mãos para Deus, mesmo que o que você tem em suas mãos seja, ao seu ver, algo simples, pequeno, fútil e inexpressivo. Saiba, no entanto, que Deus pode multiplicar, abençoar o que você tem em suas mãos com muito mais profusão. Veja, por exemplo, o caso de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, ao monte Horebe, para ter aquela conversa com Deus, Deus o chamou ao cume do monte, e ele subiu ao monte Sinai. Quando chegou lá, ele estava naquela conversa com Deus, e Deus o chamou para ser o libertador de Israel, e ele fez o quê? Não, Senhor, eu não sei, eu sou um homem pequeno, Nós começamos a dar desculpas para Deus. Para trabalhar no reino de Deus é muita desculpa. Não, porque não? Aí Deus falou assim: o que você tem nas suas mãos? Ele falou assim: um cajado, joga esse cajado. E aquele cajado virou uma serpente. Amados, depois ele falou assim: pegue pela cauda da serpente, e a serpente voltou a ser um cajado. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus quer fazer milagres com o que você tem nas suas mãos, basta você colocar nas mãos do Senhor. O problema é que a gente fica retendo, retém o conhecimento, retém a sabedoria, retém a capacidade, a potência que às vezes nós temos, nós ficamos retendo. O que você pode servir ao Senhor? A minha pergunta é esta: no que você pode servir ao Senhor? Leve essa mensagem para a sua casa hoje, ao repousar a sua cabeça no travesseiro. Se você for um crente real, de verdade, você vai ponderar nesse assunto: o que eu tenho feito para servir ao Deus verdadeiro? Vir à igreja já é um bom começo, mas não é tudo. Fazer orações também é um bom começo, mas também não é tudo. Ler a Bíblia é uma excelente ideia, mas também não é tudo.
o que você precisa fazer para servir ao Senhor. Veja bem, meus irmãos, que nós somos chamados para servir. E será que nós temos servido? E servir com aquilo que somos, com aquilo que temos nas nossas mãos? Amados, é tão gostoso servir ao Senhor, quando nós temos essa consciência plena de que Deus habita em nós, de que nós somos homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que Ele nos comprou com preço de sangue, que Ele fez algo maravilhoso na cruz. Eu estou aqui de braços cruzados, simplesmente assistindo de camarote o que se passa diante dos meus olhos, mas não faço parte dessa história, não coloco a mão na massa, não entrego aquilo que eu tenho nas mãos para servir ao Senhor. Amados, saiba que, no entanto, que Deus quer multiplicar o que você tem nas mãos, assim como fez com Moisés. O que o jovem apresentou foi a melhor refeição que ele tinha para si naquela ocasião. E o que havia de melhor não guardou para si, mas ofereceu para o Senhor. Não foi egoísta, mas foi altruísta. Irmãos, vamos pensar. 5.000 pessoas. Um jovem só tinha aquela comida para ele. Eram 5 pães e 2 peixinhos. O que vai encher o estômago daquele homem, daquele jovem? Provavelmente é um camarada que comia bem. Era jovem. Não vou dizer que os velhos também não comem bem, mas às vezes nós somos limitados pelo nosso médico, né? O médico chega para mim e fala assim, ó, você pode comer doce de 10 em 10 anos. Eu falo assim, meu Deus do céu, esse médico está ficando doido. Aí, o que ele tinha nas mãos? Ele tinha aquilo para comer, era dele. De repente, lhe é pedido, olha, o que você tem nas mãos? Ele vai e oferece o que tem nas mãos. Olha, eu quero repartir com todo mundo. Mas, gente, todo mundo era 5.000 pessoas. Isto é ato de fé. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor o que temos nas mãos para servi-lo, é ato de fé. É quando eu me disponho a fazer aquilo para o Senhor, mais do que tenho feito. É poder não ser egoísta, mas distribuir o que eu tenho para os outros. É servir às outras pessoas. Eu te peço, no que você tem servido a Cristo e a igreja de Cristo? Pare para pensar, pare para raciocinar, pare para analisar, pare para se confrontar com a palavra de Deus que fala ao seu coração agora. Pare para dizer para você, o que eu tenho nas mãos é muito pouco. Às vezes você tem um dom que Deus te deu e que você não quer repartir com as outras pessoas porque você tem medo. Não tenha medo, tenha fé. Simplesmente isso, tenha fé. O que Deus requer de você é fé. Por isso, entregue a Ele aquilo que você tem nas mãos. Apresente a Ele o que é de melhor que você tem, porque por mais que você queira aproveitar-se disso, Deus ainda quer aproveitar disso, não só para você, como também para abençoar as outras pessoas. Você já parou para pensar quantas pessoas foram beneficiadas com os inventos que nós temos? Eu estou lendo alguns livros para o meu mestrado, e aí eu estava lendo sobre o calvinismo esta semana, e de que na Universidade de Leiden, na Holanda, é uma universidade calvinista, onde a influência calvinista era muito forte. Naquela universidade foi inventado o microscópio, o telescópio e o termômetro. Agora, fique imaginando, meus irmãos, as pessoas que inventaram isso, e elas simplesmente usaram da sua capacidade,
usaram da instrumentalidade que Deus lhe deu para servir a humanidade. E às vezes nós temos coisas para oferecer a Deus, para servir no reino de Deus, e nós não servimos. É preciso que nós abramos a nossa mente para isso. É preciso que nós entendamos que nós precisamos ser usados para abençoar os outros. Isso nós devemos fazê-lo por fé. E por último, não seja altivo pelo que você tem nas suas mãos. Imagine se aquele garoto, após presenciar tão grande milagre, saísse dizendo: vocês puderam matar a sua fome pelo que eu tinha nas minhas mãos. Amados, há muitos que com essa natureza dentro da igreja, de que o que a sua mão direita faz, a sua esquerda deve também ficar sabendo. De orgulhar-se da sua capacidade, de suas posses, de sua inteligência. Tem pessoas, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo, tem pessoas que cantam muito bem dentro da igreja, mas elas só gostam de cantar em cultos especiais, onde que a igreja está cheia. Mas numa viva quinta, numa quinta-feira, onde que tem 20 pessoas ali assistindo o trabalho, não, ali é pouco. Às vezes as pessoas gostam de se mostrar, de se valer daquilo que elas têm para se mostrar, para se exibir. Deus não quer isto. Ele quer usar o que você tem nas mãos para a glória dele e para que o seu eu diminua. Amados, há muitas pessoas que têm suas posses, né? Eles orgulham-se de sua capacidade, de suas posses, da sua inteligência. Eles querem ser reconhecidos pelo que é e não pelo que eles têm a oferecer. Não espera que os outros vejam, mas esnobra para que os outros louvem. Quantos inventos foram feitos aí e hoje nós não sabemos nem o nome praticamente de quem os inventou. Não tem a mínima ideia de que, na verdade, o que eles têm nas mãos não é criação sua, mas é de Deus. Um fato há de notar no texto: João não registra o nome do garoto. O nome do garoto não ficou registrado na história. Era apenas um entre a multidão, de que Deus usou para fazer algo maravilhoso, para fazer um dos grandes milagres, a primeira multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Por isso, meus amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite a parar para pensar. O que você tem nas mãos? Use para a glória de Deus. Mas para a glória de Deus. Eu sei que talvez você tenha usado a sua capacidade, você tenha usado os seus dons, os seus talentos lá para o mundo. Que tal agora você inverter um pouco e usar para a glória de Deus? Senhor, eu quero usar para a glória de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que são fantásticas. Tem pessoas que fazem momentos sociais na igreja, e uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, olha, eu corto cabelo. No dia que o senhor fizer uma campanha social na sua igreja, o senhor pode me chamar que eu vou lá e cortar o cabelo das pessoas, certo? Que precisam, que não têm dinheiro. Uma obra social, às vezes você pode fazer isso. Deus quer utilizar você em algum lugar. Deus quer utilizar você no seu reino, acima de tudo. Você não pode ficar de braços cruzados se o maior homem do mundo morreu de braços abertos, querendo abraçar o mundo, e você de braços cruzados. Não olhe para a cruz de braços cruzados, ao ver que Jesus, de braços abertos, amou você. Sinta-se usado por Deus, sinta-se feliz por ter sido usado por Deus. Não importa que seu nome não apareça na história. O importante é o que você fez para a glória de Deus. Isso que importa. Deus espera que você tenha uma grande visão das almas que estão clamando pelo alimento espiritual. Deus respeita a sua liberdade. No entanto, aguarda que você tome uma atitude.
oferecer o que você tem de melhor em suas mãos para Deus, mesmo que aos seus olhos seja algo inexpressivo, mas para os olhos de Deus não é. Para os olhos de Deus é aquilo que você tem que vai abençoar a multidão, vai abençoar a igreja, vai abençoar a sociedade onde você está inserido. Deus quer multiplicar o que você tem nas mãos, Ele quer que você seja um instrumento abençoador e não a estrela, não a celebridade da bênção. Deus quer fartar pessoas que estão ao seu redor com o que você tem nas suas mãos. Ele quer usar os seus talentos, sua capacidade, suas habilidades, sua posse. Ele quer usar a sua vida para abençoar as outras pessoas. Como diz um coro de um velho cântico: eis aqui, pois livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Que Deus nos abençoe. Amém?